Então, já estamos de volta com o nosso segundo momento de hoje, com a nossa segunda aula. E o segundo momento será de história, ok? Então, vamos lá. Pegue o seu livro e abra-o na página 285. Então, vamos lá. Pegue o seu livro e abra-o na página 285, ok? Então, descendentes dos povos nativos hoje. Vamos lá começar a leitura? Leia junto comigo. Estamos dando continuidade, não é? Sobre o estudo dos povos nativos do Brasil, os indigenistas, certo? Então, vamos lá. Desde 1500, com a chegada dos povos europeus ao território, que hoje correspondem ao Brasil, os habitantes nativos, que chamamos de indígenas, sofreram uma redução enorme. Os que chegavam traziam doenças desconhecidas entre os nativos, para os quais não possuíam resistência, como a gripe e o sarampo. Além disso, apropriavam-se das terras indígenas e atacavam e escravizavam os seus grupos. Então, desde 1500, assim quando os portugueses chegaram ao Brasil, certo? Os europeus tiveram contato com os povos nativos do Brasil, os indigenistas, certo? Então, e esses povos sofreram uma redução enorme, ou seja, diminuiu o seu número. Primeiro, porque os europeus trouxeram doenças, certo? Para os nativos, para os indigenistas. E para essas doenças, os índios não tinham resistência, certo? Não tinham anticorpos. Hoje, por exemplo, os brasileiros têm anticorpos para muitas doenças, conseguem sobreviver. A maioria delas, não é? Graças a Deus. Mas naquela época, os indígenas não tinham a resistência, certo? Então, muitos acabaram não resistindo a doenças como a gripe e até mesmo o sarampo, certo? E além das doenças que os europeus trouxeram para os índios, certo? Eles também roubaram as terras dos indigenistas, certo? Roubaram as terras das aldeias e, além de roubar as terras, atacavam os índios e escravizavam também os índios. Continuando. Atualmente, os grupos indigenistas mais tradicionais ainda praticam muitos costumes dos nativos do passado, como a caça, a pesca e o cultivo de roças de subsistência. Então, ainda hoje não, né? Hoje, certo? Os grupos indigenistas, aqueles que são mais tradicionais, que conservam muitos dos costumes, certo? Eles fazem várias coisas que os nativos faziam. Por exemplo, como eles ainda não caçam, certo? Então, eles tinham a opção, não é mesmo, de ir até o mercado comprar aquela coisa, tem uma facilidade, certo? Mas não, muitos grupos, certo, mantêm essa tradição, certo? Por exemplo, de caça, de pescar, certo? E também de fazer as roças de subsistência, ou seja, de fazer a roça somente para a sua sobrevivência, sem pensar em que deve passar, certo? De guardar ou então para vender. Então, vamos continuar. Hoje, é comum a divisão de tarefas entre homens e mulheres. Os homens caçam e pescam para obter o alimento, enquanto as mulheres cabem cuidar da roça, onde plantam milho, mandioca, cará, batata doce. A terra pertence a todos os habitantes da aldeia e não há diferenças entre moradias. Então, ainda hoje, certo, nas aldeias indígenas, é comum, certo, que nós vemos ainda uma certa divisão entre uma tarefa para homem e uma tarefa para mulher, certo? Aos homens cabe mais aquela tarefa de sair, de ir para a mata, de caçar, de carregar o peso, certo? De trazer o alimento para a tribo. Já então as mulheres, certo, também cabem algumas tarefas, cabem também tarefas pesadas, certo? Como, por exemplo, cuidar da roça, fazer o plantio, certo? De milho, mandioca, cará e batata doce, e entre outras coisas, mas que o livro fala, são os alimentos base, certo, da dieta
dos indigenistas, certo? Então eles comem bastante essas coisas. E a terra onde se localiza a aldeia não é do cacique, não é do pajé, não é dividida entre famílias. A terra é de todos, certo? E não há diferença entre as moradias, certo? Então todas as moradias são iguais e toda a terra da aldeia pertence a todo mundo. Então, vamos passar agora para a página 286. O contato com a sociedade de não indígenas também acabou levando à perda de muitas características mais tradicionais dos povos indígenas. Mas, apesar destas perdas, há cerca de 40 anos começou a ocorrer o aumento das populações indígenas no Brasil, com maior valorização dos seus costumes e hábitos culturais e mais respeitos pelo seu modo de viver. Então, como as aldeias, certo? Os grupos foram se afastando, foram ficando menores, certo? Então, não foi conservando o contato entre as aldeias, certo? Entre as tribos. Então, que isso acabou levando à perda, certo? De muitas características que as aldeias tinham, não é? Que iam passando das gerações mais antigas, não é? Para as mais novas, como nós vimos, através da oralidade. Então, por conta disso, muita coisa se perdeu, certo? Dos povos indígenas, muitos costumes. Mas, mesmo assim, com as perdas, certo? Que aqui no Brasil se tem uma iniciativa que tem 40 anos, certo? Que começou a ocorrer um aumento da população dos indigenistas, ou seja, eles mesmos tiveram a iniciativa, certo? E começaram a crescer a sua população novamente, ou seja, tendo novos descendentes dos povos originários do Brasil, certo? E também com a população crescendo, com isso houve também a valorização, ou seja, eles começaram a olhar novamente a importância, certo? Dos costumes e dos seus hábitos culturais, e criando assim mais respeito pelo seu modo de viver, ok? Então aqui temos duas fotos, certo? De aldeias, ok? Então vemos aqui as crianças indigenistas também gostam de se divertir com as brincadeiras e brinquedos que elas mesmas constroem. Além de brincarem no rio e nas áreas ao redor da aldeia, elas gostam de brincar de perna de pau e futebol, por exemplo. Então, vemos aqui, certo, exemplo de crianças indigenistas brincando, mas que elas também gostam, certo, de brincar com os próprios brinquedos que elas fazem, certo? Então, não é obrigatório ter brinquedo de lojas, não é? Que hoje vemos muitas crianças que só querem brincar com brinquedos caros, com brinquedos de loja. Mas aí vemos aqui a lição dos indigenistas, não é? Que podem brincar, certo? De outras coisas, como perna de pau, futebol, certo? Mas também podem brincar com os brinquedos fabricados por eles mesmos. Então, vamos para a segunda foto. Temos aqui, atualmente, em quase todas as aldeias do Brasil, há uma escola indígena, no qual as crianças aprendem a contar, a ler e escrever em português e também em suas línguas nativas. Então, em quase todas as aldeias do Brasil, certo? Infelizmente ainda não são todas, mas quase todas têm as escolas indígenas, certo? Indigenistas, onde lá as crianças, claro, aprendem tudo que qualquer criança aprende, não é? A ler, escrever, as operações matemáticas, mas também aprendem os costumes, certo, do seu povo e também o idioma nativo, podendo ser o Tupi-Guarani, por exemplo, entre outros, ok? Então, essa foi a nossa aula de história de hoje. Já passei a atividade, não é? De português, então vai ser a única atividade de hoje, certo? A de português. E mais você reassista esse vídeo mais uma vez, ok? Assista esse vídeo 2 ou 3 vezes, certo? E qualquer dúvida, você me liga. E quando você terminar de assistir esse vídeo 2 ou 3 vezes, certo? Como estudamos
em português sobre o artigo de opinião. Eu quero que vocês gravem um vídeo dizendo, certo, a importância da preservação dos costumes dos indigenistas, certo? E o vídeo você manda no grupo, ok? Então, essas foram as nossas aulas de hoje. Espero que você tenha aprendido, tenha entendido tudo. Fiquem tranquilos, certo? E continue tomando cuidado, tomando bastante água. E até amanhã com a nossa próxima aula online. Tchau!